E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre dicas da entrevista do mestrado. Então, se você quer saber quais são essas dicas, continua nesse vídeo, que são dicas muito preciosas. E a primeira dica é: tenham pleno domínio sobre o seu projeto de pesquisa. Por quê, pessoal? Os orientadores lá, os professores, melhor dizendo, lá da banca, eles percebem quando você sabe ou quando você não sabe sobre o seu projeto de pesquisa. Então, se você for com algum tipo de incerteza, ou se você fez pelo ChatGPT, né? Hoje em dia virou moda a galera fazer tudo pelo ChatGPT ou alguma outra IA. Se você fez e se você não tem esse domínio, eles vão perceber. Então, nada melhor do que você perceber, do que você ter um pleno domínio sobre o seu projeto de pesquisa. Desde o início, da introdução, até o desenvolvimento, os objetivos da sua conclusão, você tem que saber tudo fechadinho sobre o seu projeto, porque senão eles vão perceber e aí pode levar bomba. Pode dar ruim, gente, perder ponto por conta disso. Justamente. A segunda dica também é muito importante, que você precisa ter clareza e ser objetivo nas suas respostas. Muitas das vezes ele pode perguntar, né, porque a banca, gente, é composta por 3 professores do programa de mestrado. A maioria deles sem doutorado, muita experiência. Então você tem que responder de maneira clara e objetiva. Se eles te perguntaram por que você quer fazer esse produto, você tem que falar: eu quero fazer por conta disso, disso, daquilo. Não faça rodeios de é por conta disso, não. Seja direto e claro, porque isso é muito importante. E através dessa resposta, assim, bem objetiva e clara, eles vão saber que você sabe muito bem o que você quer com o seu trabalho, com o seu produto educacional. Verdade, verdade. Bem, pessoal, e a terceira dica é: tenha certeza sobre os seus teóricos. O que são teóricos? São as pessoas, são os professores, filósofos, né, psicólogos que fazem parte do seu embasamento teórico, ou seja, a base da sua pesquisa. Se você não souber sobre quem falar, você também está lascado. Ou seja, tenha consciência de quem são, o que cada um fala, certo? Qual linha cada um segue. Exemplo, o meu produto, né, o meu projeto, ele é baseado em 4 teóricos, né? Assim, de início, obviamente, que tem mais. Então, só que para o meu projeto, eu escolhi uns 4 ali que eles conversam entre si. Então, se você não tem essa consciência sobre esses teóricos, então busque referências, busque também olhar projetos anteriores, né? Sim, no site do Educaps também tem. E no site do IFE, do programa do mestrado que você for escolher também, você vai achar as dissertações e os produtos educacionais. Isso. Então, você pesquisando esses projetos anteriores que foram feitos, você pode encontrar ali alguns projetos similares aos seus. Então, isso possibilita para que você tenha um norte ali, ou também se você tem algum amigo ou amiga que já tenha feito algum mestrado ou algum outro curso, que tenha também um certo domínio sobre isso, você também pode, todo conhecimento é bem-vindo, pessoal. Então, assim, saiba estruturar essa conversação entre os seus teóricos para que você possa, na hora da entrevista, ter essa certeza do que você está falando. Isso é muito importante, gente, porque na minha entrevista de experiência própria, o professor perguntou por que eu usei Ausubel para falar de teorias da aprendizagem. E ali eu tive que dizer, eu tinha que ter a certeza de por que eu usei ele. Porque eles podem te questionar: por que você não usou fulano? Para instigar você, e nessa você pode acabar perdendo ponto. Então você tem que ter certeza. É Ausubel que é para sua pesquisa? Outros autores que é para sua pesquisa? Se esse for, então vai fundo que vai dar certo. Isso aí. A quarta dica, gente, também é muito importante, porque também foi uma pergunta que fizeram para mim, que foi sobre o meu produto educacional, para eu falar sobre o meu produto. E quando chegar essa parte na entrevista, você não vai falar somente o que é o seu produto. Você tem que falar qual é seu público-alvo, se é para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, formação inicial ou continuada. Você tem que dizer o cenário da sua pesquisa, onde você vai aplicar, em uma instituição pública ou uma instituição privada. E se for na pública ou na privada, você tem alguém que vai te dar acesso a isso? E outra coisa também muito importante é sobre como você vai aplicar o seu produto. Eu vou aplicar
através de observação junto com a professora, ou somente eu, né, vou pedir para que ela me ceda a turma para eu poder aplicar. Então você tem que ter tudo isso muito bem estruturado para poder você deixar o mais claro possível para eles como que você quer aplicar e o que é o seu produto. Bom, e a quinta dica é treinar a sua oratória. Muito importante. Eu sou meio suspeito em falar isso, por quê? Suspeito não, né? Eu sou um exemplo vivo. A minha oratória é péssima. A minha dicção é ruim. Vira e mexe eu travo nas palavras. Isso daqui, esse canal, é um treinamento absurdo pra mim, porque o meu normal não é falar assim de forma espontânea pro público, né? Quem me conhece no dia a dia sabe que vira e mexe eu dou umas travadinhas. Então assim, treinar a oratória é de suma importância, porque na hora bate o nervoso. Bate o nervoso muito grande no coração. Um nervoso absurdo. Então assim, na hora da entrevista é fundamental que você saiba, mediante esse nervosismo, você conduzir os caminhos da sua oratória. E como que a gente treina a oratória? Uma dica boa é a caneta. Você vai prender a caneta aqui na sua boca e você vai falando frases normais. Isso vai fortalecer a musculatura da sua boca e vai possibilitar que as palavras, quando você você fale as palavras por palavras, ou seja, você vai saborear as palavras, certo? Porque às vezes a gente tem a mania de falar a palavra correndo. Quando você treina isso daqui, você vai ver que quando você fala após isso, as palavras parece que elas soam mais bem definidas, sabe? E uma outra coisa importante é que você treina em frente ao espelho. Ou então pega o seu telefone, se grava, né? Para você ver se você tem a sua postura, para ver se você tem alguns vícios de linguagem. Eu, por exemplo, o meu vício é o né. Acho que grande parte, né, do pessoal é o né, né? O meu é aí. Né? O aí que eu me seguro. Então esses vícios de linguagem, eles são muito perigosos, né? Quando você... Aí, né, de novo, tá vendo? Acabei de falar e... Então você tem que realmente fazer isso como um exercício para que quando chega na hora lá da sua entrevista, você não ter esses vícios de linguagem, você não travar, você conduzir seu raciocínio e alinhar isso com a sua dicção, com a sua oratória. Então assim, treinem bastante oratória, porque isso daí é um dos principais pontos para que você se dê bem na sua entrevista. Treina mesmo, gente, porque às vezes a gente deixa o nervoso bater. Como ele falou, você acaba falando tudo rápido, a pessoa não consegue entender e você não tem outra chance. Essa é a sua única chance. Então treina. O que a gente fazia em casa era botar o espelho, ficar falando em frente ao espelho, a gente se gravava. Se você tiver outra pessoa para poder te ouvir, você apresenta, escreve umas perguntinhas em um papel, vai lá, pede para a pessoa te perguntar e você vai respondendo. Isso vai te ajudar muito no dia da entrevista. E a sexta dica, gente, também muito importante para você não se perder no dia da sua entrevista, porque isso pode acontecer na hora do nervoso, que é: crie um roteiro sobre os pontos mais importantes do seu trabalho. Quais são os pontos mais importantes do seu trabalho? Primeiro, o objetivo. Por que você quer fazer essa pesquisa? Qual é o objetivo? Aonde você quer chegar com essa pesquisa? Então você tem que ter o seu objetivo em mente. Segundo, é a metodologia. A metodologia é o passo a passo da sua pesquisa que você vai fazer durante o mestrado. Então você tem que ter qual tipo de abordagem você vai ter, qual tipo de procedimento metodológico você vai usar. Quando você for aplicar o seu produto, você também vai fazer questionários com perguntas semi-abertas, você vai fazer entrevistas, o seu vai ser uma pesquisação, como que vai ser? Você tem que ter tudo isso em mente, porque eles podem te perguntar sobre isso. A sua justificativa sobre qual é a importância do seu trabalho e também sobre o seu produto educacional, que a gente falou em uma das dicas anteriores, que você tem que saber
né, como ele é. Se der errado, o que você pode fazer para substituir? Então é importante que você tenha um plano B. Se você quiser também, outra dica muito importante é o seu produto educacional ter na versão física e também ter na versão virtual, porque o nosso mestrado é de ensino e tecnologias, então a gente vê a parte da tecnologia também, tanto a tecnologia normal quanto a tecnologia digital que está surgindo agora. Então é muito importante que você crie um roteiro sobre esses pontos que são muito importantes que eles perguntam, que é o objetivo, a metodologia, os referenciais teóricos e o seu produto educacional. Bom, e a sétima e última dica é utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Como assim? Você pode utilizar, se você tiver um pacote pago do ChatGPT, você tem o Gemini, você tem acesso à parte de voz, né, ilimitado. Se você tiver isso aí, beleza. Mas caso não, treine, no caso, dê o comando específico para o ChatGPT ou para alguma outra IA para elaborar possíveis perguntas que os professores poderiam fazer na banca, né? Então, assim, a gente tem ferramentas hoje em dia ao nosso favor, então por que não utilizá-las? Claro que a gente tem que saber utilizar, não é utilizar para o lado do plágio, como a gente falou em um vídeo que tem lá no nosso Instagram. É utilizar a IA para o bem, né? De forma que você possa utilizar ela para favorecer, para você treinar, né? E você realmente utilizar isso aí a seu favor. Então, para o bem, tudo é válido, tá? Agora, para o mal, corta e joga fora. É verdade. Bom, esse foi a última dica. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Assistam, revejam se precisar cada dica, vai anotando, vai pegando essas dicas, vai treinando em casa, porque em julho ou em agosto o processo seletivo do nosso mestrado vai ser lançado. Então já é bom que você vá se preparando desde agora para quando chegar você garantir a sua vaga e quem sabe estar lá conosco no mestrado de ensino e tecnologias. E não se esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e também lá no nosso Instagram, lá que a gente vira e mexe, coloca alguns vídeos, algumas interações lá e para vocês estarem acompanhando a gente nesse longo processo. Sim, e também compartilhem com seus amigos que querem fazer mestrado ou que estão meio na dúvida, compartilhem para eles assistirem e também se incentivar, estimular ele a fazer um mestrado, porque o mestrado é uma coisa muito boa que agrega da nossa formação. E é isso, beijão e até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.